sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. O Senhor é a terra e o que nela existe. As pedras vivas do templo do Senhor, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor, povo sacerdotal, igreja. Estamos hoje a celebrar o 27º domingo do tempo comum. O tema central, como ireis dar conta, é a fé. O que é isso de ter fé? O que é que implica da nossa parte a fé que dizemos ter? E por isso vamos também, para celebrar dignamente esta Eucaristia, reconhecer que nem sempre fazemos as coisas bem feitas e por isso aquilo a que nós chamamos pecados, vamos pedir perdão, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na abundância do vosso amor cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Leitura da profecia de Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei por vós e não me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a salvação? Porque me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça. Diante de mim está a opressão e a violência. Levantam-se contendas e reina a discórdia. O Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão e grava-as em tábuas com toda a clareza, de modo que a possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deves esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Toma como norma as sãs palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a labrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: bem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar e cinge-te para me servires até que eu tenha comido e bebido? Depois comerás e beberás tu. Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, como eu vos dizia há pouco, celebramos hoje o 27º domingo do Tempo Comum, ano C. Daqui por mais algum tempo ainda continuaremos e depois voltamos para o ano A, onde são leituras diferentes que só se ouvem 3 em 3 anos. E nesta liturgia da palavra que tivemos ocasião de escutar, demos conta certamente que o tema central, até porque foi explicitamente referido, é o tema da fé. A fé. Quantas vezes falamos dela e é caso a perguntar: será que sabemos mesmo o que é isso de ter fé? Será uma espécie de um amuleto para nos dar sorte?
que trazemos de facto pendurados ao pescoço, uma espécie de energia para nos dar sorte? Será que é uma coleção, a fé, será que é uma coleção de rezas? Uma herança cultural que se passa de pais para filhos? Ou será a fé, ou será que é algo mais radical? Jesus, hoje, no Evangelho, é claro, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente pequenina, tão pequena, mas capaz de mover montanhas, arrancar árvores, mudar destinos. Então, por que razão tantas vezes a nossa fé parece estéril? Porque pedimos milagres e não acontece? Talvez porque se calhar confundimos fé com magia. Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Fé é dar um passo para Ele, mesmo quando tudo parece escuro. Fé é arriscar-me a confiar. E confiar em quê? Não numa ideia, não numa teoria, mas numa pessoa, Jesus Cristo. Mas aqui está a provocação. Esse Jesus não é apenas o que se encontra na Bíblia ou no Sacrário. Ele é também o que me olha nos olhos no irmão ao lado, o irmão que me incomoda, o que eu não entendo, o que penso que não merece. A fé que Jesus nos pede é esta: reconhecê-lo ali. E isso é obviamente desconfortável, porque nos tira do altar bonito e nos empurra para a rua áspera. É fácil rezar, hein? Senhor, aumenta a nossa fé, e nós temos esse hábito, como sabeis. Senhor, aumenta a nossa fé. O difícil não é dizer isso. O difícil é perceber que Ele responde: olha para quem está ao teu lado. É aí que a tua fé cresce. A fé não cresce em discursos piedosos, mas quando eu decido não virar a cara à indiferença. A fé não se mede por número de velas acesas, mas pela capacidade de dar a mão a quem tropeça. A fé não se multiplica no isolamento, mas quando arrisco partilhar a vida. E se assim for, não será que muitas vezes temos fé sem saber? Quando perdoamos contra toda a lógica, quando cuidamos de alguém sem esperar nada em troca, quando resistimos à tentação de desistir, aí sim a fé move montanhas. Então eu deixar-vos-ia para terminar uma pergunta desconfortável. Que fé é a nossa? A fé confortável de quem fala muito de Deus mas esquece o irmão? Ou a fé inquieta que me faz ver Jesus naqueles que tantas vezes ficam ao lado e de lado? Talvez seja a nossa conversão de hoje, perceber que Jesus não está apenas na cruz que veneramos, mas também, e sobretudo se calhar, no crucificado que vive ao nosso lado. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que esta celebração que estamos aqui a fazer hoje, no 27º domingo do tempo comum, ano C, nos ajude e nos capacite que a cada vez mais darmos glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que têm fé, uma fé verdadeira, genuína, autêntica, não uma fezada. Por aqueles que, ainda hoje na celebração, alguém me pediu para celebrar a Eucaristia, como estou a fazer, e por intenção, com a ajuda de São Miguel, para que procuremos, para que de facto a senhora que anda desaparecida, aqui nestas zonas, ou que desapareceu nestas zonas, que já sabeis que de facto quem é que eu estou a falar, já é motivo até de televisão e tudo, para que de facto apareçam e não sejam só aquelas que a gente vai ouvindo e que ficam, acontece isso longe, por ela, pelas nossas intenções. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professam-se ao batismo para a remissão dos pecados, e esperam a ressurreição dos mortos e a vida de mundo que há de vir. Oremos. Irmãos e irmãs, com o ardor da fé que o Senhor nos dá e nos deu, e que é capaz de fazer milagres, vamos pedir-lhe pela Igreja e pela nossa Igreja em particular, Igreja não queda de pedra e cal, mas a Igreja de coração, a quem lhe vamos pedir pela Igreja, dizia eu, pelo mundo, e vamos dizer a cada pedido a seguinte resposta: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa de Deus, para que anuncie a fé que leva à salvação e revele aos homens os mistérios do reino, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que receberam o Espírito Santo, o dom de Deus que foi dado aos apóstolos, para que deem bom testemunho de Jesus, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos justos que clamam ao Senhor contra toda a violência e opressão, para que a sua voz seja escutada, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, que não são respeitados na sua dignidade, para que encontrem quem defenda os seus direitos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que em cada professor tenham um mestre e nos pais, os seus maiores amigos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos membros da nossa Assembleia de Oração, para que sirvam a Deus com alegria, em casa, no trabalho e em toda a parte, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Também queria lembrar nesta Eucaristia as intenções que me pediram para o fazer. Vamos lembrar concretamente a Lília Abrantes Almeida e Fernando Abrantes Henriques, a Helena Henriques Martins no aniversário, também o António Nunes Ferreira no aniversário mulher e filho, e, como eu dizia há pouco, agradecimento, e eu estou a ler tal qual eu recebi, agradecimento a São Miguel Arcanjo e ao pedido para que ele peça ao Senhor para que a senhora que está desaparecida apareça, porque está já desaparecida há mais de 8 dias, para que de facto, se for essa a vontade do Senhor, que ela seja encontrada brevemente. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo para ser como servidor no meio dos homens, dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé para sermos fiéis no vosso serviço. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da mulher, fruto da nossa procura de uma fé verdadeira, e que hoje aqui vos apresentamos para vós e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me de todo o pecado.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte de verdade e de vida, é verdadeiramente nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa, porque é domingo, nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso. Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus amigos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, todos os ministros sagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos, sobretudo aqueles que eu tive a ocasião de nomear há pouco, a Lília Abrantes Almeida e Fernando Abrantes Henriques, também a Helena Henriques Martins, no aniversário, o António Nunes Ferreira, também no aniversário, mulher e filho, e todas as nossas intenções, também aquelas em que se pede pelo aparecimento da Senhora, que eu não sei o nome, Lourdes. Admiti-os àqueles que faleceram na vossa presença. E tende, Senhor, misericórdia de nós. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora do Acolhimento, Senhora de Chestokova, Senhora de Lourdes e de Fátima. Tende misericórdia de nós. Dai-nos esta graça de estar com ela, com Maria, a Mãe de Deus, com São José, operário, também seu esposo, ainda com São Pedro, com Santo André, com Santo Adrião, com Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, com São Miguel, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Com um beijinho.
E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor, eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
cheia de graça, Ave Maria. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ora, façam um favor, vamos sentar um bocadito. Ora bem, a Isabel, que está a filmar, pôs-me aqui no altar para eu não me esquecer. Este envelopezinho que diz contributo paroquial. É só para saberes. A segunda coisa, durante esta semana eu chamo a vossa particular atenção para terça-feira. Como sabem, na terça-feira, não sei se sabem, mas na terça-feira faz precisamente 800 anos em que se comemora precisamente os 800 anos da, como é que eu ia dizer isto, do canto de São Francisco de Assis, o canto ecológico que tanto agora se fala. E então, nestes 800 anos que se comemoram na terça-feira, o Papa Leão XIV pediu para que estivessem reunidos mais ou menos 1 milhão de crianças a rezar o terço. E o dia em que essa ação se vai fazer é na terça-feira. Nós, com a nossa pobreza toda, com a ajuda de algumas crianças, desde que os pais as tragam, todas são bem-vindas. Nós aqui no dia 7, que é terça-feira, no dia 7 às 7 horas da noite, estaremos aqui a rezar o terço com as crianças da catequese cujos pais as tragam. E nesta oração, todos vós sois convidados. Vai ser uma oração um bocadinho adaptada às crianças. Sabem que a oração da recitação do terço é uma oração um bocadinho, porque é monocórdica, é monótona, é sempre as mesmas coisas, e quando assim torna-se um pouquinho mais cansativa. No entanto, em vez de fazermos aquelas coisas que estamos habituados quando rezamos o terço, neste mistério contemplamos e não sei quem, não sei mais quantos. Em vez disso, nós vamos colocar em linguagem simples o namoro de Nossa Senhora, em que, pegando um pouquinho no exemplo de Maria, nós vamos precisamente lembrá-la e vamos contar uma história para ser mais apetecível ou mais apetecível às crianças. E então aqui fica a sugestão, aqui fica o convite. Eu também estarei cá na terça-feira dia 7 às 7 da noite. Como vocês devem imaginar, até por causa até das crianças e tudo mais, não se vai pôr numa hora daquelas que estamos habituados, porque seria muito de noite, e portanto aqui fica a sugestão, aqui fica o convite, e se tiverdes crianças, de facto, tragam-nas para que
já que antigamente estas coisas faziam-se, não era preciso fazer convites, agora estamos num tempo diferente. E é preferível às vezes, se calhar, fazer as coisas bem feitas, do que fazer assim as coisas assim à pressa. Já vale alguma coisa, mas de facto, mas também o ideal é que façamos isto de maneira mais genuína. Estais convidados aqui na nossa igreja na Matriz. Na quarta-feira eu celebro a Eucaristia em Terbaçô. Na quinta-feira celebro a Eucaristia no Casainho de Baixo, às 19h30, claro. Na sexta-feira celebro a Eucaristia de sétimo dia do Joaquim. Foi uma coisa bonita, sabem? Porque o Sr. Joaquim era alguém que fazia parte do coro de Os da Ribeira e, entretanto, pronto, teve daquelas doenças complicadas e de um momento para o outro apagou-se. E, entretanto, na véspera da sua morte, a mulher dele telefonou-me, porque ele estava em casa. Telefonou-me e disse: Sr. Padre, assim com uma fala chorosa, Sr. Padre, venha depressa, o meu marido não sei se vai durar muito mais tempo. E eu, de facto, peguei no carro, foi só lavar a cara, porque ainda foi um bocado de manhã, e ao chegar lá, é uma coisa bonita, por isso é que estou a contar. Ao chegar lá encontrei de facto uma coisa que já é pouco habitual, porque agora as pessoas moram no hospital, e entrei e estava lá o senhor, com a boca aberta, estava lá a família, uma pessoa, ele que não reagia. Eu cheguei lá, Sr. Joaquim, Sr. Padre Júlio, sabem o que é isto? É a parte bonita da parte dramática, não é? O sentir que ele se deu pela minha presença. E por isso digo, apesar de não ser bem a palavra indicada, mas não tenho outra melhor, foi de facto sair de lá mais a perceber o que é isso de ser padre. E a encontrar de facto situações destas que nos fazem crescer na fé. Isto a propósito de sexta-feira, que vai ser a Eucaristia de sétimo dia do Sr. Joaquim. Ele ia sempre ao coro, Casimiro, ia sempre ao coro, lá em Os da Ribeira, e sempre desafinava por tudo. Desafinava que eu sei lá, mas dava o seu melhor. Estava ao pé do coro, nem que seja para desafinar. E são estas coisas que de facto que nos fazem crescer na fé, estava eu a dizer. E então na sexta-feira é assim, portanto a Eucaristia às 19h30 em Os da Ribeira. No sábado teremos Eucaristia aqui mais virada para as crianças à hora que nós tínhamos antes, às 6h15, porque às 5 tenho em Terbaçô, e depois às 19 tenho em Paradela. No domingo, dia 12, são as eleições. Eu tenho aqui um batismo de Casal de Álvaro. Tenho às 10 horas a Eucaristia em Os da Ribeira. Tenho às 11h30 um batismo em Terbaçô. O que é que se passa? Não. Diga. O que é que eu disse? Para mal, é quase igual.
É só um, é o Arthur da Conceição. Isto realmente está tudo ligado com a CP. Bem, eu quero dizer-vos também... E caramba, isto começa a avançar. Eu queria dizer outra coisa, já me esqueci o que era. Até fiquei desorientado com a Oronha. Não esqueçam que no dia 25 vamos também ter de fazer aqui uma ação que já certamente vos lembrais, é só para não esquecer. No dia 25 os jovens querem de facto comprar um computador novo, este já deu o que tinha a dar, e portanto vamos ver se a gente consegue comprá-lo com ofertas. E então aquilo que nós decidimos foi, vai haver nesse dia, antes do concerto dos jovens ter lugar, vai acontecer aqui de facto umas bifanas e essas coisas para uma pessoa bem encher a barriga, porque se não for assim de facto o pessoal vem, come, vai para o concerto, e no fundo aquilo que a gente está a pedir, estamos a pedir para o comer, não é? Estamos a pedir para o comer, quer dizer, para a refeição. É daí que vem, de facto, a vossa ajuda para um bife dali, um bife de acolá, podermos ter alguma coisa para termos... Porque, ouçam, há situações em que eu, pessoalmente, gostaria de transmitir algo em termos de multimédia, e de facto agora já não temos. Pronto, que não se esmurrem e nem esmurrem os outros, e portanto aqui fica o convite para o dia 25. Pronto, acabei. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós que estáis aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro. Para aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir e a aturar-nos também, e em paz, que o Senhor vos acompanhe.